e hoje iremos discutir um pouco melhor sobre um tópico importante do direito penal, que é dos crimes contra o sentimento religioso e dos crimes contra o respeito aos mortos. Serão elencados os principais artigos desse tema, do Código Penal, e serão mostradas explicações, tiradas dúvidas ao longo da aula. Então, se você curte o direito penal, fique ligadinho na videoaula e bons estudos. Me chamo Luísa e darei início à apresentação do nosso grupo, falando um pouco sobre os crimes elencados no artigo 208 do Código Penal, localizados na parte especial, no título 5 dos crimes contra o sentimento religioso e crimes contra o respeito aos mortos, e capítulo 1 dos crimes contra o sentimento religioso. No direito canônico, as penas contra os crimes realizados contra o sentimento religioso eram cruéis ou até mesmo penas de morte, porque naquela época, de acordo com os costumes e as normas prevalecentes naquele período, era de que o bem jurídico a ser tutelado era o Deus, a entidade religiosa pelo qual as pessoas acreditavam, ou a igreja. Mas, odiernamente, com a instituição do Estado laico e o surgimento dos direitos fundamentais, direitos humanos, ocorreu também modificações no direito penal, inclusive, principalmente o direito penal brasileiro, do qual o bem jurídico a ser tutelado passou a ser outro, se tornou a liberdade e inviolabilidade de crença religiosa e de exercício de cultos e cerimônias religiosas, também a proteção da liberdade religiosa, liberdade de crença. O dispositivo que versa sobre os crimes de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, se trata de 3 crimes, de 3 tipos penais ilícitos diferentes e autônomos. Portanto, o sujeito pode responder, o agente, em concurso material de crimes, pelos 3 crimes elencados no artigo 208 do Código Penal brasileiro. Esse dispositivo tem como objetivo proteger o mandamento constitucional localizado no artigo 5, inciso 6º da Constituição Federal, no qual tem o objetivo de proteger a liberdade de crença religiosa de qualquer indivíduo. A pena para esses 3 crimes é de 1 mês a 1 ano ou multa. E esses crimes em questão são caracterizados como de ação penal pública incondicionada. E por se tratar de infrações de menor grau ofensivo, ele segue as disposições da Lei nº 9.099 de 1995. O crime de ultraje público por motivo religioso consiste no ato de zombar, ridicularizar ou ofender alguém por sua crença religiosa ou pela sua posição na comunidade religiosa, a função em que exerce naquela comunidade religiosa, como, por exemplo, nas situações em que uma pessoa é ofendida, ridicularizada, vítima de piadas ofensivas por ser um padre, por atuar como um padre, uma freira ou um pastor dentro de sua comunidade religiosa, e não apenas pela sua crença e pela religião em que essa pessoa atua, pelo Deus em que ela crê ou deuses em que ela acredita, e sim pela sua função naquela comunidade religiosa. Para esse crime ser caracterizado, é necessário que ele seja dirigido a uma pessoa determinada ou a pessoas determinadas, pois o crime contra a religião em si não é cabível nessa situação, apenas se uma pessoa ou pessoas forem ofendidas. Para esse crime ser configurado, não precisa necessariamente a pessoa estar na presença no momento em que a ofensa é dirigida a ela. Ela não precisa estar no local ou ver aquela ofensa ser realizada. Mas para que esse crime seja configurado, essa ofensa precisa ser desferida em um local público. Esse é um crime de ação livre e é configurado como dolo. Sua consumação ocorre no momento em que a ofensa é desferida. A tentativa é cabível se for realizada de maneira não verbal, pois tratando de maneira verbal,
ela é considerada como crime unissubsistente. Portanto, não é cabível tentativa. Mas existem outras maneiras de praticar o crime, como através de gestos, através de formas simbólicas e não apenas verbal, mas em regra, esse tipo de ofensa é desferida de maneira verbal e dessa maneira não é cabível tentativa. Os sujeitos ativos podem ser qualquer pessoa e os sujeitos passivos é a pessoa ou as pessoas vítimas dessa ofensa, desse ato ofensivo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Alessio e vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Em relação ao impedimento ou perturbação da cerimônia ou culto, é um crime de dolo, mas também é admitido dolo eventual. Esse crime pode ser cometido por diversos meios e se aplica nas situações em que um indivíduo ou os indivíduos atrapalham, interrompem a celebração ou culto ou impedem o seu início com o objetivo de atrapalhar e impedir seu prosseguimento, causando tumulto e transtornos aos fiéis. Por ser um crime contra a cerimônia ou culto religioso, o objeto jurídico a ser tutelado, além da liberdade individual, é o da ordem pública. Sobre a diferenciação das cerimônias e cultos, a cerimônia é caracterizada como uma celebração solene, tal como missas, casamentos, batismos, crisma, dentre outros. Já os cultos são configurados como sendo práticas religiosas menores, como novenas, grupos de orações e celebrações curtas. Nesse crime, todas as pessoas presentes na cerimônia ou culto e que não sejam os violadores desse direito são considerados como sujeitos passivos e os sujeitos ativos podem ser tanto as pessoas presentes na cerimônia ou culto como pessoas não presentes na cerimônia ou culto. São exemplos de hipóteses que configuram este crime: entrar embriagado no recinto, altos brados durante uma cerimônia religiosa, palavrões durante a missa ou culto, explodir fogos de artifício na frente do estabelecimento religioso para perturbar o orador, as orações e os cânticos. Neste crime, a tentativa é completamente admissível. O crime de vilipêndio público de ato ou objeto de culto religioso, também previsto no artigo 208 do Código Penal, e tendo também como objeto jurídico a liberdade individual de crença e de culto religioso, configura o crime de dolo por desrespeito e ofensas em relação a determinados procedimentos religiosos, e esse crime pode ser caracterizado não somente de maneira verbal, mas também pode ser de forma não verbal, como, por exemplo, através de gestos ofensivos, como as atitudes grosseiras realizadas com objetos e imagens considerados sagradas, sendo assim um crime de forma livre. Por ato, entende-se ser cerimônia ou prática de culto religioso, e por objeto qualquer um que seja considerado sagrado pela religião, como livros, imagens, cálices, dentre outros. Esse crime deve ser realizado em público, assim como os crimes citados anteriormente, e engloba o desrespeito aos objetos religiosos. Nesse caso, esses objetos devem ser necessariamente essenciais para a realização do culto. Portanto, esse crime não é caracterizado quando a ofensa é realizada a um objeto de caráter religioso, porém pertencente a fiéis, se esse objeto não for de extrema importância para a realização do culto, como por exemplo o caso de cálices, altares, imagens de santos, cruzes sagradas, dentre outros. Esse crime também é aplicado a atos religiosos, sendo necessário, nessa segunda situação, que a ofensa seja praticada durante o culto religioso. O sujeito passivo, nesse caso, novamente é a coletividade religiosa, e o sujeito ativo pode ser qualquer indivíduo que esteja violando esse direito. Para este crime, a tentativa é considerada possível nos casos em que o crime for material, e novamente a tentativa não é considerada válida nas violações verbais. A consumação desses três crimes é realizada no momento do ato. Em se tratando de aumento de pena, para todos os crimes elencados no artigo 208, a pena será aumentada em 1/3 se houver emprego de violência, seja contra coisas ou pessoas, já que o dispositivo legal não faz a distinção. O concurso material de crimes será existente se a violência em questão configurar por si só algum crime.
por exemplo, lesões corporais, dano, etc. Nessa situação, o concurso será realizado com a forma majorada dos crimes contra o sentimento religioso em virtude do emprego de violência. Olá, meu nome é Tainara e eu vou falar dos crimes contra o sentimento religioso. Bom, quanto ao respeito aos mortos, sabemos que este não será dado necessariamente a eles, mas sim aos seus familiares e amigos que estão ali lhe prestando homenagens e também pela consideração que merecem pela dor da perda do seu ente querido. Nesse sentido, a tutela penal tem o dever de resguardar a incolumidade dos atos fúnebres, dos cadáveres e da sepultura. Questões essas que serão tratadas a seguir. O primeiro tópico é o impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, que trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, considerando sua pena máxima de 1 ano. O artigo 209 do Código Penal tem como objetivo proteger o sentimento de respeito aos mortos e refere-se, portanto, a enterro ou cerimônia funerária. E este delito pode ser praticado por qualquer pessoa dolosamente, sendo ainda permitida a tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente, de não conseguir impedir ou perturbar o enterro ou a cerimônia funerária. Enquanto que o sujeito passivo poderá ser a coletividade, ou seja, aquelas pessoas presentes no enterro ou na cerimônia funerária. A partir disso, tendo sua classificação como crime vago, por se tratar de coletividade. Ainda assim, a doutrina entende que os ofendidos seriam, principalmente, os familiares do falecido. Ainda sobre a classificação, este crime tem como sujeito passivo principal um ente destituído de personalidade jurídica. Formal, pois não exige a efetiva lesão à memória dos mortos e ao respeito a ele devido. É de forma livre, sendo admitida qualquer meio de execução, é unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual, ou seja, pode ser cometido por uma só pessoa, mas admite também o concurso de pessoas. Ele é unissubsistente e neste será incompatível com a tentativa, plurissubsistente, conforme o caso concreto, podendo o crime ser ou não fracionado em vários atos. E por fim, instantâneo, isto é, a consumação ocorre em momento determinado, sem continuidade no tempo. Em relação ainda à redação do artigo 209, temos o significado das palavras tipificadoras do crime, o impedir, ou seja, o agente tenta de qualquer forma fazer alguma coisa para que o enterro ou a cerimônia funerária não aconteça, além do perturbar, no qual já se inicia o referido enterro ou a cerimônia, e o agente apenas tenta fazer com que não se prossiga ou não se consuma, tentando planejar alguma situação que seria para atrapalhar aquela última homenagem à pessoa morta, não sendo realizadas de forma regular os eventos tipificados nessa redação do artigo 209. À vista disso, a doutrina deixa a ideia mais clara dos conceitos quando exemplifica um sujeito ativo que invade a cerimônia funerária e acaba agredindo algum parente do falecido, e tem como resultado a perturbação da cerimônia. Bom, para estar dando continuidade a este tema, o Jeansley vai estar falando a seguir. Olá, meu nome é Jeansley e eu irei dar prosseguimento com o subtópico de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária dentro do tema dos crimes contra o respeito aos mortos. Dando continuação, primeiro em relação ao caso da omissão. A doutrina ela traz alguns exemplos que comprovam ser possível sim o caso de omissão quanto ao impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, ocorrendo também o caso do enterro, como bem tipifica o artigo 209 do Código Penal. A título de exemplo temos a funerária, que não fornece a viatura para o transporte do referido falecido, né? Então, com isso, acaba tendo um impedimento de que possa prosseguir com o enterro, e também quando não fornecem a chave do túmulo, quando for possível, né, ter que apresentar a chave do túmulo para prosseguir também com o enterro. Então são exemplos tragos na doutrina que seriam casos de se omitir para impedir que não ocorra esse devido enterro ou essa devida cerimônia funerária, né? Quanto aos elementos subjetivos, a doutrina ela prevê o dolo como elemento subjetivo
e não seria possível a culpa, porque a todo momento o agente ele quer alcançar aquele resultado. Não é aquele caso de que ele não queria o resultado, mas ele assumiu o risco, não. Ele quer o resultado a todo momento, ele quer impedir que aconteça a devida cerimônia ou o devido enterro, né, no caso. Um caso interessante que é trago na doutrina do Kleber Masson é em relação a ser uma forma de tentar excluir algumas pessoas desse crime, que seria o caso daquele parente que, por exemplo, ele venha a fazer muitos escândalos no enterro, chorando alto, por exemplo. Não seria, na verdade, uma forma de puni-lo por ele estar perturbando. Na verdade, ele não está perturbando o enterro, ele está mostrando o sentimento dele muito forte por aquele ente que se foi, né? Então acaba tendo, não seria tipo uma exclusão, não seria a tipificação desse crime para esses casos, esses parentes mais próximos que ficam mais sentidos e acabam perturbando essa cerimônia funerária por conta disso. Então acaba que a doutrina traz esses casos de que não seria tratado como crime quando esses parentes querem se expressar de uma forma mais forte, né, chorando alto. Então tem esse caso aí bem curioso na doutrina. Quanto à ação penal do crime de impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, ela pode ser uma ação penal pública incondicionada. Ela vai ser incondicionada tanto em relação ao caput do artigo 209 do Código Penal, que fala do impedir ou perturbar a cerimônia, né? Quanto ao agravante, quanto à violência no parágrafo único, que fala se ocorrer violência no impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Por fim, em relação a essa violência, esse agravante, né, que irá aumentar a pena do agente que usa da violência para acabar impedindo ou perturbando a cerimônia funerária, ele pode ocorrer em alguns casos, que a doutrina também exemplifica, que seriam, por exemplo, o caso de o agente vir a agredir um parente do falecido. Essa pessoa que está lá prestando as homenagens, ela vem é agredida pelo agente, que então perturba, né, a cerimônia funerária. Então pode acontecer com a pessoa, ou também pode acontecer com a coisa. Por exemplo, no caso do caixão, alguém atira uma pedra contra o caixão e acaba acontecendo essa perturbação também nesse caso. Ainda em relação à violência, a lei ela vai impor o concurso material obrigatório. Então, o agente ele vai responder pelo 209 do 209 do Código Penal, né? No caso, a violência do parágrafo único, junto com o artigo 129 do Código Penal, que trata da lesão corporal, né? E seria mesmo sendo o caso de natureza de lesão leve, em relação a esse impedimento, perturbação que veio a ser configurado junto com a violência, com a lesão corporal que veio a ser perpetrada, né, contra o parente do falecido ou contra o referido caixão também, que também houve uma perturbação nesse caso. E seria isso em relação às principais características já citadas anteriormente, e agora mais uma vez completando as características do impedimento ou perturbação da cerimônia funerária. Eu vou falar sobre o crime de violação de sepultura. O delito de violação de sepultura, ele está previsto no artigo 210 do Código Penal, o qual expõe sobre o ato de violar ou degradar sepultura, ou todo o que está relacionado ao túmulo, como as lápides e os ornamentos. Sendo assim, não existe distinção entre as sepulturas para o Código Penal. Todas elas, das mais simples até as mais luxuosas, elas merecem respeito. Disso, as urnas funerárias, elas são expressamente equiparadas às sepulturas. O bem juridicamente protegido
pelo tipo penal do artigo 210 é a memória dos mortos, e o objeto material é a sepultura ou uma urna funerária. Além disso, se o agente praticar os dois delitos previstos pelo artigo 210, ele só vai responder apenas por uma infração penal, não cabendo, portanto, o concurso de crime. Ela classifica o delito de violação de sepultura como um crime comum, com relação ao sujeito ativo e o passivo, e é considerado um crime doloso, vago e omissivo. Não há nenhuma condição especial que é exigida para que o sujeito ativo consiga praticar o crime de violação de sepultura. Sendo assim, ele é considerado um crime comum. Dessa forma, o sujeito passivo do crime é a família do morto, que são os lesados pelo cometimento de tal infração penal. Eu vou falar sobre o crime de violação de sepultura. O delito de violação de sepultura, ele está previsto no artigo 210 do Código Penal, o qual expõe sobre o ato de violar ou degradar sepultura, ou todo o que está relacionado ao túmulo, como as lápides e os ornamentos. Sendo assim, não existe distinção entre as sepulturas para o Código Penal. Todas elas, das mais simples até as mais luxuosas, elas merecem respeito. Disso, as urnas funerárias, elas são expressamente equiparadas às sepulturas. O bem juridicamente protegido pelo tipo penal do artigo 210 é a memória dos mortos, e o objeto material é a sepultura ou uma urna funerária. Além disso, se o agente praticar os dois delitos previstos pelo artigo 210, ele só vai responder apenas por uma infração penal, não cabendo, portanto, o concurso de crime. Não há previsão para a modalidade de natureza culposa para este delito, e a conduta ela deve ser dirigida ao ato de violar ou degradar a sepultura ou a urna funerária, ou seja, na consumação do crime, e observar ações consideradas desrespeitosas quanto ao lugar onde estão o corpo ou as cinzas no momento. Meu nome é Diego e eu vou falar um pouco sobre a segunda parte do crime de violação de sepultura. Existe o agente que viola a sepultura, o agente que vai lá e viola ou degrada a sepultura. Mas também existe o agente que deixa outra pessoa violar a sepultura dolosamente. Por exemplo, o segurança de um cemitério teve desavenças passadas, né, com a pessoa que foi enterrada nessa sepultura e por isso deixou que outra pessoa fosse lá e violasse essa sepultura ou urna funerária, por exemplo. Por caracterizar o crime de violação de sepultura, trata-se de uma ação penal incondicionada e pública. Portanto, o artigo 210 traz uma pena de 1 a 3 anos para esse crime e multa. Quando o agente viola uma urna funerária ou sepultura sem cadáver ou restos mortais, ele não responderá por violação de sepultura. Furto apenas quando o agente subtrair objetos que compõem a sepultura, como castiçais de bronze, por exemplo. Fim, quando o agente viola uma urna funerária ou sepultura sem cadáver ou restos mortais, ele não responderá pelo crime de violação de sepultura, visto que o bem juridicamente protegido é o sentimento ao morto e a memória dele, e a família também, que é quem sofrerá, né, com esse delito. Então, ele trata-se de um crime impossível, que está previsto no artigo 17 do Código Penal, o qual trata sobre crimes impossíveis. Inumação ou exumação de cadáver está previsto no artigo 67 do Decreto-Lei 3.688/41 e trata-se de uma contravenção penal. Inumar quer dizer colocar, sepultar o cadáver, e exumar quer dizer retirar da sepultura. Portanto, a contravenção de inumação ou exumação de cadáver se trata de uma norma penal em branco e se faz necessário recorrer a outro diploma legal,
que seria a Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, que trata de registros públicos. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Jordan Gomes, eu sou estudante do 5º período de Direito da FACEL e estarei falando a respeito do artigo 211 do Código Penal Brasileiro, que trata da destruição, da subtração ou ocultação de cadáver. Vamos dar início, então, com o bem jurídico tutelado por esse artigo. Nelson Gray, um dos mais importantes penalistas brasileiros, defendia que o respeito aos mortos, do mesmo modo que o sentimento religioso, trata-se de um relevante valor ético social e, como tal, também possui um interesse jurídico digno, por si só, da tutela penal. Para o penalista, essa tutela penal serve para resguardar a incolumidade dos atos fúnebres do cadáver em si mesmo e da sepultura. Além dele, Edgar Magalhães afirmava que o respeito aos mortos está, de certa forma, ligado ao sentimento e aos preceitos religiosos. O bem jurídico identificado foi o sentimento de respeito aos mortos, a dignidade da pessoa morta e o que consiste no valor da solidariedade, identificado como sendo um direito fundamental da segunda geração. Segundo Alberto Silva Franco e Tadeu Dick Silva, a solidariedade na morte é inerente às concepções atuais de cultura, sendo que a dor decorrente da morte de alguém recai diretamente sobre os seus familiares e as pessoas próximas, as quais possuem direitos subjetivos de ver realizadas as exéquias do ente falecido e promover o seu sepultamento de maneira harmônica. Já em relação ao objeto material do artigo previsto, do crime previsto no artigo 211, o objeto material é o cadáver, né? O corpo que é inanimado, o que inclui também o natimorto. Desse modo, destaca-se a discussão acerca da figura da múmia, do natimorto e do feto. Referente à múmia, ressalta-se que esta não se caracteriza em cadáver, uma vez que não há ofensa ao sentimento de respeito aos mortos. Nesse viés, o natimorto é considerado como cadáver desde que expulso em parto a tempo, enquanto que para o feto é imperioso que tenha atingido a maturidade para a expulsão. Já em relação aos sujeitos do delito e a sua classificação, os sujeitos passivos do crime devem estar intimamente vinculados ao bem jurídico tutelado. Portanto, admite-se que esse bem jurídico é o sentimento dos parentes, dos amigos do morto e não do próprio decujus. Portanto, sujeitos passivos diretos só podem ser os parentes e amigos do morto, e não o próprio decujus. Já o sujeito ativo, que é o agente que cometeu o crime, pode ser qualquer pessoa, uma vez que este é um crime comum e, portanto, não exige qualquer qualidade especial do agente para cometer tal crime. Nesse sentido, classifica-o como doloso, não admitindo a modalidade culposa, mas sendo possível haver tentativa e ainda ser uma ação penal pública incondicionada à representação. Ou seja, se o Ministério Público possui provas do crime e ele tem ciência de que o crime foi cometido, ele pode tomar iniciativa e abrir um processo contra os agentes que cometeram esse crime. E ele é classificado como um crime comum, material, instantâneo ou permanente na modalidade ocultar, unissubjetivo e plurissubsistente de forma livre e comissiva. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Vitória, que vai dar continuidade ao tema do artigo 211. Meu nome é Vitória e agora que já foi falado para vocês sobre o bem jurídico, o objeto do crime e a sua classificação, eu vou explicar sobre os elementos da tipicidade, a consumação e a ação penal do crime do artigo 211. A tipicidade é dividida em objetiva e subjetiva. Na objetiva, independe a forma em que o agente vai
praticar o ato de destruição ou aniquilação do cadáver, da subtração, que é a retirada do cadáver do espaço que ele é protegido juridicamente ou da sua vigilância, assim como na ocultação, que é o desaparecimento do cadáver, só que sem a sua destruição. Na ocultação também vale ressaltar que ela deve ocorrer antes do sepultamento. Além disso, temos como exemplo o caso de um agente que atropela a vítima, essa vítima se torna fatal. E para se eximir do crime, o agente pega essa vítima e deixa ela em um lugar deserto. Já a tipicidade subjetiva exige do agente o dolo, ou seja, para cometer destruição, subtração ou ocultação do cadáver, o agente precisa ter vontade livre e consciente. O delito é efetivamente consumado quando há destruição total ou parcial do cadáver, na subtração, quando há retirada do cadáver da posse dos familiares ou do cemitério, e na ocultação, quando há o desaparecimento do objeto material do artigo 211. Ademais, é importante destacar que o crime que nós estamos falando é admitido na modalidade tentada. Além disso, por ser um crime de médio potencial ofensivo, ele possui o preceito secundário como pena privativa de liberdade de 1 a 3 anos, acumulado com multa. Por fim, a ação penal desse crime que nós estamos falando de destruir, subtrair ou ocultar cadáver é ação penal pública incondicionada. Desse modo, cabe ao Ministério Público, após a apuração dos fatos, iniciar um processo criminal. A partir de agora, passaremos a falar sobre o crime de vilipêndio a cadáver. O crime de vilipêndio a cadáver está previsto no artigo 212 do Código Penal com a prescrição vilipendiar cadáver ou suas cinzas. A pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa e por isso é considerado um crime de médio potencial ofensivo. O objeto material pode ser o cadáver, que é o corpo humano sem vida, ou as suas cinzas, que são os resíduos de combustão ou cremação do cadáver. Assim, são equiparados às cinzas do cadáver as partes dele, como o esqueleto humano. Por isso, é importante ressaltar que os cadáveres e os esqueletos usados para fins científicos também são tutelados pela lei penal e não podem ser objeto de vilipêndio, nem exemplificativamente. O núcleo do tipo está no verbo vilipendiar, ou seja, alvitar, desprezar, ultrajar, seja por atos, falas ou escritos. Assim, se uma pessoa comete calúnia contra o morto, haverá concurso formal impróprio entre o crime do artigo 212, vilipêndio a cadáver, e o crime do artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal, calúnia contra os mortos. É um crime de forma livre, portanto, admite-se qualquer meio de execução. Pode ser subsistente, como o ato de proferir palavras ofensivas contra o cadáver, ou plurissubsistente. São exemplos de vilipêndio ao cadáver: cortar algum membro dele com o fim de ultrajá-lo, tirar suas vestes, praticar sexo contra o cadáver, chamada de necrofilia, urinar sobre o cadáver e veicular imagens ou vídeos de cadáveres por aí. Em relação aos sujeitos do crime de vilipêndio a cadáver, temos o sujeito ativo e o passivo. Por ser um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Além disso, é de concurso unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual. Logo, pode ser praticado por um só agente ou mais. Quanto ao sujeito passivo, tendo em vista que a objetividade jurídica desse tipo penal refere-se ao sentimento de respeito aos mortos, o sujeito passivo principal ou imediato é a coletividade, ou seja, é um crime vago. No entanto, é factível a existência de sujeitos passivos secundários ou imediatos, como os familiares do morto. Vale ressaltar que o morto não é sujeito passivo do delito, em razão de não possuir personalidade jurídica e, consequentemente, não ser titular de direitos. No que diz respeito ao elemento subjetivo, o crime de vilipêndio a cadáver só pode ser praticado via dolo, não se admitindo a modalidade culposa, tendo em vista o núcleo do tipo vilipendiar. Exige-se um especial fim de agir, o propósito de ultrajar ou profanar o cadáver e suas cinzas. Assim, quando a conduta é praticada culposamente, para fins didáticos ou científicos, não resta configurado o crime de vilipêndio a cadáver. Todavia, há divergência na doutrina quanto à finalidade específica. Parte dela preceitua que deve-se apenas considerar o dolo genérico de vilipendiar. No tocante à consumação, trata-se de um crime instantâneo, pois se consuma no momento da conduta do agente de vilipendiar o cadáver ou as suas cinzas, sem a continuidade no tempo.
Além disso, também é formal, pois não exige efetiva lesão à memória dos mortos e ao respeito a ele devido, basta a prática da conduta. Vale ressaltar que é possível ocorrer a tentativa, salvo quando a conduta é cometida verbalmente, pois os delitos unissubsistentes não comportam a forma tentada. No crime de vilipêndio a cadáver, a ação penal é pública e incondicionada. É a espécie de ação penal iniciada pelo Ministério Público, onde o oferecimento da denúncia depende somente da existência de materialidade e indícios de autoria de um fato previsto em lei como infração penal. Como dito, o vilipêndio a cadáver é um crime de médio potencial ofensivo, admitindo-se, então, a suspensão condicional do processo se preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais. Mesmo que o falecido tenha autorizado o vilipêndio ao seu cadáver como última vontade, o crime continua existindo, pois tutela-se o interesse de ordem pública, que é o sentimento ético-social de respeito aos mortos. Este crime pode ser praticado na forma omissiva via omissão imprópria. E também é cabível o acordo de não persecução penal, que é um instituto de caráter pré-processual, negociável entre o autor e o representante do Ministério Público, com homologação do juiz. Este acordo só é cabível se preenchidos também os requisitos do artigo 28A do Código de Processo Penal.